Olá, alunos do sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso plano de estudo tutorado, volume 7. Estamos na semana 2. Tema da nossa aula: águas oceânicas e continentais. Então, olha, sabe-se que aproximadamente 70% aqui da superfície terrestre é ocupado pelas águas, sendo que o maior volume é encontrado aqui nos oceanos e nos mares. O que são os oceanos? Oceanos são grandes extensões de água salgada que envolvem e separam os continentes. Eles desempenham um papel muito importante para a regulação da vida e também para as atividades humanas. Então, nós sabemos que a maior parte de água que existe no planeta, elas estão concentradas nos oceanos e nos mares. Portanto, a maior parte da água do planeta é composta aí de água salgada. Os oceanos, por que eles são muito importantes para nós, né? Então, produzem grande parte do oxigênio que nós consumimos, né? Então, olha, produzem grande parte do oxigênio encontrado aí no nosso planeta. Participam do ciclo da água e os oceanos é habitat de diversas espécies de seres vivos. E devido ao movimento os diferentes movimentos, e principalmente ao movimento de rotação do planeta Terra e as diferenças de salinidades e temperaturas, ocorrem as correntes marítimas. E o que são as correntes marítimas? Correntes marítimas são fenômenos que interferem na dinâmica climática, então, do nosso planeta. Os oceanos e as atividades humanas. Então, em relação às atividades humanas, os oceanos, eles apresentam uma grande importância devido à pesca, né? E a pesca, ela é fonte de renda para as famílias caiçaras, famílias que moram na beira do mar, e também fonte de renda porque vai gerar serviço para essas famílias. É fonte de alimento, esse alimento é o peixe, né, que a família pesca e que ele pode ser comercializado, então ajudando aí também na fonte de renda. Os oceanos, eles são importantes para a exploração e a extração do petróleo, a retirada de sal marinho, o transporte de pessoas e também de mercadorias e a geração de energia. Essa energia, ela é chamada aí de maré motriz. Então vejamos aqui, oceanos e atividades humanas. Então aqui nós vemos uma maré motriz. A primeira maré motriz que foi construída no mundo foi na França, no ano de 1966. Atualmente, outros países utilizam a energia das marés, como o Japão e os Estados Unidos. A extração de sal. Então, isso aqui é uma extração de sal em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Tudo isso que você vê ao fundo aqui são montes, né, de sal. Esse sal está sendo preparado para ser processado e comercializado. Então, no caso da refinaria de Cabo Frio, é a Refinaria Nacional de Sal, Sociedade Anônima, Sal Cisne. E nós vamos ter aqui também a exploração em plataformas de petróleo que estão em alto mar. Nós podemos identificar no nosso planeta 5 grandes oceanos aí, né? Então nós temos o Oceano Atlântico, que separa a América do continente europeu e da África.
Temos o Oceano Pacífico, que separa a América da Ásia e da Oceania. Temos o Oceano Índico, que fica entre a África, a Ásia, a Oceania. No Polo Norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico. E aqui no Polo Sul, nós temos o Oceano Glacial Antártico. Então, esses são os 5 oceanos. O oceano que banha aqui o Brasil, Oceano Atlântico, que vai banhar a costa oeste da África, Oceano Atlântico, que vai banhar o sudeste, sul da Ásia, Oceano Índico, que banha o leste aqui da África, também o Oceano Índico, que banha o lado leste da Ásia, Oceano Pacífico, que banha o lado oeste do continente americano, Oceano Pacífico. O que nós vamos ver agora? Nós vamos estudar os mares, né? Os mares se diferenciam dos oceanos, né? Pela dimensão, então eles são muito maiores que o oceano, pela profundidade, eles são muito profundos, e pela posição geográfica, eles estão próximo à faixa continental. Nós temos 3 tipos de mares. Então, nós vamos ter o mar fechado, o mar de interior e o mar aberto. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses tipos de mares. Então, o mar fechado, observe que ele não tem ligação com o oceano, né? O mar fechado é aquele que não possui contato com os oceanos. O mar de interior, que nós chamamos, né? Mar interior, ele possui, então vejamos aqui, ó, mar interior. O mar interior possui uma pequena saída para os oceanos. E o mar aberto possui ligação direta com o oceano. Então, vejamos aqui os exemplos de mares. Então, nós temos o mar aberto, o mar do Caribe aqui na América Central, o mar do Japão na Ásia, então é um mar aberto. Agora, nós temos aqui o mar de interior, o mar Mediterrâneo, o mar Negro e o mar Vermelho. O mar Mediterrâneo separa a Europa da Ásia, o mar Vermelho separa a África da Ásia e o mar Negro encontra-se aqui no interior do continente europeu. Aí nós vamos ter aqui o mar fechado, que é o mar Negro, o mar Cáspio e o mar de Aral. São mares que não possuem ligação com os oceanos. Nós vamos estudar agora as águas continentais. Onde estão essas águas continentais? Então, as águas continentais, elas são as principais fontes de água doce. Então, essa água doce, né, é a água que pode ser potável para o nosso consumo. Elas representam 2,5% da água ocupada na Terra. E onde elas se encontram? Elas se encontram, então, nos rios, aqui é o Rio Sapucaí-Mirim, encontram-se nos lagos, esse aqui é um grande lago que tem na cidade de Lambari, bem pertinho aqui de nós. Encontram-se nas áreas subterrâneas, né, aquela água que está no subsolo, e nas áreas polares ou congeladas no topo da montanha. Então, água do rio, lagos, água subterrânea, água do topo das montanhas ou nas áreas polares. Então, nós chamamos isso aqui de águas continentais. Então, aqui também vai entrar
os pequenos ribeirões, né? Tanto os grandes lagos quanto os pequenos lagos. Então, isso tudo nós chamamos de águas continentais. Agora nós vamos estudar sobre os rios. O que são os rios? Os rios, eles são cursos naturais que nascem nas áreas mais altas. Guardem bem isso. Então, a nascente do rio vai estar numa área mais elevada de um terreno. Movimentam-se em direção das partes mais baixas. Podem desaguar em outros rios ou no mar, certo? E os rios, eles podem ser divididos em rios temporários ou intermitentes. Então, o que é um rio temporário? O rio temporário é aquele rio que no período de estiagem, no período da ausência de chuva, o seu leito vai secar. Então, observe, esse aqui é um rio do Nordeste. No período de seca, olha o leito do rio, não tem nada, está sem água. No período das grandes chuvas, então o rio tem o seu leito normal. À medida que essa água vai sendo evaporada, absorvida pelo solo, esse rio deixará de existir, porque não teve uma quantidade de água suficiente durante o ano todo e ele vai secar. O Brasil tem grandes e importantes rios que nós chamamos de rios temporários ou intermitentes. Aí nós vamos ter os rios perenes, né? O que são esses rios perenes? São rios que podem passar por uma seca intensa e que o seu leito não seca. Então, aqui nós temos o grande rio São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais. O rio Sapucaí-Mirim também é um rio perene. Ele passa, né, pelo período da seca, o nível cai, mas ele nunca deixa de ter água. Em relação aos lagos, então vejamos aqui, olha, os lagos são ambientes formados pelo acúmulo de água em áreas de relevos rebaixados. Então, o lago sempre vai estar numa área bem mais rebaixada do que o seu entorno. Os lagos podem ser naturais ou artificiais. Eles podem ser abastecidos pela água da chuva, pelo derretimento das geleiras ou pelos rios e córregos. Então, aqui nós temos dois grandes lagos importantes. Esse grande lago aqui é o lago de Furnas. Aqui ele está banhando a cidade de Fama, que é bem pertinho de nós. É um município pequeno, só tem uma entradinha aqui em Fama. O restante todinha é cercado aqui por água. E a água que passa aqui no nosso rio Sapucaí-Mirim vai abastecer essa represa aqui, que é o grande lago de Furnas, nessa região que está banhando a cidade de Fama. Aqui nós temos o Lago Paranoá. Esse lago ele foi idealizado em 1894, então já foi idealizado antes da construção aí de Brasília. Pessoal, uma curiosidade, quando o JK lançou, né, esse grande empreendimento, ele foi muito criticado pelos seus adversários. Muitos diziam que não ia dar certo, que esse grande lago não ia encher, e esse lago aqui é imenso mesmo, viu, pessoal? Muito grande. Quando o lago começou a encher e deu um volume grande, ele escreveu na época um telegrama para os seus adversários. Está enchendo, viu? Então, esses são dois lagos importantes aqui do Brasil. Temos outros? Temos. Aqui em Campos do Jordão, nós temos o lago mais alto do nosso país. Aqui nós vamos ver um importante lago para a América do Sul. É o Lago Titicacá. Esse lago, ele está entre a fronteira do Peru e a Bolívia, né, bem próximo aqui da Cordilheira dos Andes. Ele é navegável, ele abastece muitas cidades que estão ao seu entorno. E ele é abastecido aí por
pequenos rios e córregos e até mesmo pela água aqui das geleiras. Então, é o Lago Titicacá, é o lago mais elevado aqui do mundo. Ele está a 3.821 metros em relação ao nível do mar. E a profundidade, ela chega até 180 metros de profundidade. E agora nós vamos tratar das geleiras. O que são as geleiras? Então, as geleiras, elas são formações de água no seu estado sólido, né? Elas estão localizadas nas áreas polares do nosso globo, do nosso planeta, então no Polo Norte e no Polo Sul. E também estão localizadas no topo aí das montanhas. As geleiras representam a região com a maior concentração de água doce do mundo. Elas também ajudam no equilíbrio climático através da formação das massas de ar e correntes marítimas frias. E com o aquecimento global, essas geleiras estão sofrendo com o derretimento, né? Vocês acabaram de observar aqui um grande bloco que desmembrou aqui dessa grande geleira. E as águas subterrâneas? As águas subterrâneas são formadas pela infiltração e pela percolação da água da chuva sobre o solo. Elas preenchem os poros das rochas localizadas no subterrâneo. Então, aqui nós temos um rio subterrâneo, né? Mas nas grandes reservas não tem esse espaço vazio, elas estão em áreas bem profundas aí do nosso planeta. Os reservatórios das águas subterrâneas são chamados de aquíferos, aqui no subsolo brasileiro. E onde são esses aquíferos, essa grande reserva de água subterrânea? Então, aqui no Brasil, elas podem ser encontradas em dois grandes reservatórios. O aquífero de Guarani, localizado em partes do estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também dos países do Paraguai, parte da Argentina e parte do Uruguai, né? Observem que no PET aí de vocês, ele não trouxe o estado de Minas Gerais, mas o aquífero também está numa parte aqui do nosso território. Outro aquífero é o sistema aquífero, né? Grande Amazônia, então como ele é chamado aí no PET de Saga, né? Anteriormente ele tinha esse nome aqui, né? De Alter do Chão. Localizado então no norte do Brasil, ocupa partes do estado do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Pará e também aqui do Amapá. Então o Brasil é o país que tem grandes reservas de água, tanto superficiais quanto também de águas subterrâneas, ok? Pessoal, se precisarem, assistem a aula aí novamente, tá? Muito importante a gente saber os tipos de mares, né? Quais são os exemplos desses tipos de mares, os itens dos oceanos, quais são os principais oceanos e as águas continentais, né? Que são os rios, lagos, geleiras. No caso aqui do Brasil não tem geleiras, mas observe, esse aqui ó, é a Cordilheira dos Andes. Então, boa parte aqui é constituída de gelo, né? E também as águas subterrâneas, que aqui no Brasil são chamadas de aquíferos. Até mais, faça as atividades com muita atenção. Grande beijo para vocês.